Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estou com a Bíblia Sagrada aqui. Ela está aberta no livro de Esther, né? E nós vamos rapidamente estar trabalhando aí um pouco no livro de Esther, a pedido aí, mais uma vez, respondendo ao pedido, ao comentário do nosso irmão, desta vez nosso irmão que trabalha conosco lá na Mirassol Logística. E ele pediu para que a gente pudesse, então, falar um pouquinho sobre Esther e o porquê que não existe o nome de Deus, né, no livro de Esther. Nosso irmão que fez esse pedido foi o nosso irmão Marcelo Porcino, né? Nosso irmão aí também crente em Cristo, graças a Deus. Marcelo Porcino é motorista, operador de empilhadeira lá na Mirassol. Um abraço para você aí já, e para todos os irmãos que já estão inscritos em nosso canal e aqueles que ainda não estão, se inscrevam, né? Aos irmãos eu peço carinhosa e respeitosamente que ative aí o sininho das notificações e coloquem todas para você não perder nada, e também dá o like aí, né? Dá o joinha aí pra gente, para que o canal ainda cresça ainda mais. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos então ao texto e respondendo aí efetivamente a curiosidade, digamos assim, e a pergunta que o nosso irmão então nos fez, a proposta que o nosso irmão nos fez. Pois bem, a ideia, né, principal do livro de Esther, né? Eu estou assim porque eu estou aproveitei que eu voltei agora de uma pregação, né? E aí eu não vou tirar, aproveitando aí, não tiro a roupa, já faço aí para os irmãos a nossa gravação, ok? Então, o que acontece? A estratégia principal, a proposta principal do livro de Esther é traçar, né, uma ideia da providência de Deus, tá, ok? Então, da providência de Deus em poder intervir na história, né? Uma vez que nós precisamos compreender o seguinte: o pano de fundo e a história que está acontecendo no período de Esther é justamente o período em que o livro de Esther, né? Inclusive o livro de Esther na Bíblia hebraica, está entre os 5 livros que é conhecido como Megilot, né? Ou Megilot, que são os 5 livros, os últimos 5 livros da parte dos escritos, né? E que compõem, inclusive, aí esses livros são Ruth, Cantares, Eclesiastes, Lamentações, e o último é Esther. O livro de Esther, portanto, está entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. Segundo Donald Stamps, comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, segundo o Manual Bíblico de Halley também, e segundo o Dicionário Bíblico Wycliffe, também eles corroboram com a mesma perspectiva, o mesmo propósito. Ok? Então, o livro de Esther é um livro que trabalha a partir dos capítulos 6 e 7, entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. Falando assim, desta forma, então, nós temos mais ou menos o período, o ano, né, que o livro de Esther está trabalhando ou está inserido, que é o ano de 460 ou 470 a.C., tá ok? Uma vez que nós temos, então, alguns figurões, né, no livro de Esther, os personagens principais, que é a própria Esther, que é a rainha Vasti, né? O próprio Assuero, que é conhecido também como Xerxes I, ou ainda como Artaxerxes II, né? Segundo os anais históricos e também os achados arqueológicos, o mesmo Assuero é o Xerxes I e também Artaxerxes II, tá ok? Artaxerxes II, segundo a partir dos anais históricos e os achados arqueológicos. Os anais históricos também corroborando aqui com o dicionário Wycliffe, né? Ele vai trazer para nós que
o livro ele traz então para nós que Heródoto, né? Heródoto então vai falar que na realidade esse Xerxes é o Artaxerxes II, ok? Baseado nisso, nós temos então aí o Mardoqueu, nós temos Amã, nós temos vários personagens principais, mas que corroboram, portanto, para uma história muito bonita, né? Que é justamente o contexto e o desfecho do propósito do livro de Esté. Então, o livro de Esté está inserido logo no retorno do cativeiro babilônico. Na realidade, não era mais cativeiro babilônico, e era sim o cativeiro persa, né? Se nós levarmos em consideração que o ano 538 é o ano base para poder identificar a volta do cativeiro, né, que foi na realidade Ciro o Grande, rei persa, que fez com que o povo de Deus, o povo de Israel voltasse do cativeiro, nós vamos considerar então que por volta de 100 anos depois deste cativeiro, desta volta do cativeiro, é que nós temos então o período aí conhecido como período de Esté. Nós vamos identificar que Esdras já está, né, em Jerusalém, tentando aí trazer uma reforma política, ou melhor dizendo, uma reforma religiosa, uma reforma espiritual, né? Esdras quem vai, inclusive, começar a correr atrás dos pergaminhos, dos rolos perdidos, né? Uma vez que a gente sabe que é dentro do templo que se estabelecia a biblioteca, né? Os pergaminhos ficavam dentro de cântaros e que ficavam também dentro de um lugar específico do templo. E nós sabemos que o templo foi queimado por Nabucodonosor no ano 586. 70 anos se passam, né? Ano 538, então, o povo já, a Pérsia ganha a Babilônia, e o povo já que estava cativo na Babilônia, então, é trazido novamente para Jerusalém por ocasião da permissão de Ciro o Grande, tá ok? Baseado nisso, nós temos então, por volta aí de 100 anos, né, desde 538 até o ano 470, mais ou menos, 480, 470, vai então aparecer a história de Esther. Todos nós somos sabedores que o escritor do livro de Esther é um escritor anônimo, né, é um escritor desconhecido. Nós não o conhecemos pelo nome, né? E então, aqui, a maioria dos estudiosos vão colocar o escritor de Esther como um judeu que estava na fortaleza de Suzã. Repara que a fortaleza de Suzã ela é melhorada pelo próprio Assuero. Veja que Xerxes primeiro vai dar, Assuero, melhor dizendo, vai dar um banquete, né? Que segundo os estudiosos, também esse banquete, logo no primeiro capítulo do livro de Esther, é um banquete que ele vai traçar ali os paradigmas fundamentais para se estabelecer uma estratégia, né, de comando, de guerra contra a Grécia, tá ok? Contra a Grécia. E ele vai fazer este banquete onde estavam ali os magistrados, os sátrapas, né? Ou seja, os governadores, enfim, daquele lugar, daquele período. E nós conhecemos a história de que ele vai conclamar Vasti para entrar em sua presença e Vasti vai negar de estar no banquete. Essa negativa de Vasti vai fazer com que então ela seja deposta do seu trono, da sua posição, e vai fazer com que Assuero então conclame as virgens e as moças que estejam disponíveis para serem então candidatas a virem a ser a esposa de Assuero. E uma dessas moças virgens, né, candidatas era Hadassa, ou seja, Hadassa é um nome judeu. E o seu tio, né,
que, segundo o dicionário bíblico Wycliffe, o seu tio já tinha por volta, o seu primo, melhor dizendo, tinha por volta de 122 anos de idade, quando da ocasião, uma vez que alguns eruditos acreditam que Mardoqueu, ou Mordecai, né? Mardoqueu vai ser um dos depostos na Babilônia, tá ok? Então, se levar em consideração de que ele é um deposto para a Babilônia, ele tem aí por volta de 122 anos de idade. E que sua parente, a sua prima, né? A sua prima Esté ou Hadassa, tem aí por volta de seus 22 anos, bem nova, ainda virgem, né? E vai ser então colocada diante também de Assuero para ser uma das candidatas a esposa de Assuero, a esposa do rei da Pérsia, tá ok? Então observa bem, para não alarmar, né, a descendência de Hadassa, né, e também a sua terra natal e todo o povo que estava ali, uma vez que conhecemos a maneira também que o povo persa tratava o povo judeu, né? E o povo pagão, do modo geral, tratava muito, de maneira muito terrível o povo judeu, uma vez que existia ali um sentimento profundo de antissemitismo. Então nós entendemos isso, nós entendemos que esse antissemitismo ele era proliferado pelos povos pagãos, tá ok? A Síria, o Egito, nós conhecemos esses povos que foram inclusive algozes, né, do povo judeu, nós somos sabedores disso. Para não alarmar e para não levantar nenhuma oposição ao povo naquele momento, Mardoqueu pede para trocar o nome de Hadassa para Esther, né? É um nome mais comum ali do povo, então, que existia, ok? Hadassa é um nome judia, o nome é judeu, e para que houvesse, então, uma camuflagem, digamos assim, o seu primo, então, pede para que pudesse trocar o nome, ok? Então, trocando esse nome para Esther, a sua identidade iria ser mantida, né? Ou melhor, a sua identidade iria ser preservada e a sua integridade mantida, tá ok? Então daí nós começamos a observar que no processo geral, né, na história geral do livro de Esther, já há aí uma investida e uma como eu posso dizer, uma intervenção do próprio Deus na história, tá ok? Uma intervenção do próprio Deus naquela história. Então, nós entendemos que, se levarmos em consideração que o escritor do livro de Esther tem grande influência e ele é conhecedor não só do local geográfico pelo qual está acontecendo a história de Esther, que é na fortaleza de Suzã, na capital da Pérsia, né? Na fortaleza de Suzã, construída por Assuero, construída ainda antes por Dário I, ou Dario I, né? E depois, que era pai de Assuero, ou Xerxes I, e depois pelo avô de Xerxes I, Artaxerxes I, nós vamos observar que esse judeu conhecia cabalmente os trâmites legais e a maneira pela qual os da Pérsia, né, os persas, tratavam os seus súditos e também os seus rituais, os rituais dos persas. Era de conhecimento extraordinário do autor do livro, do escritor do livro de Esther. Por esse motivo, nós entendemos que o escritor, primeiro, ele estava presente no momento em que a história de Esther estava se desenrolando, ele estava presente. Segundo, ele vai dar muita ênfase
também nas entrelinhas acerca do judaísmo, dos judeus. Ele dará ênfase, né? Tanto é que a história de Esther é uma história de uma moça judia que vai casar-se com um pagão, um rei pagão, e que vai dar o livramento ao povo judeu de uma escassez total, né? E de uma extinção da etnia judaica, né? Uma extinção da etnia judaica. Além do mais, ele vai dar ênfase a um sentimento espiritual, né? Nós vamos ver isso aí um pouco mais à frente, que é um sentimento espiritual que vai estar envolvendo toda a narrativa literária, ok? Do livro de Esther. Então, baseado nisso, nós entendemos então que o judeu escritor do livro de Esther era também um judeu que estava presente no momento e que ele entendia que o pessoal persa, o povo persa, tinha muita aversão ao povo judeu, tá ok? E existia ali um sentimento antissemita com relação a esse mesmo povo. E esse sentimento fazia com que, se fosse nos dias de hoje, houvesse uma grande xenofobia, né? Se fosse nos dias de hoje, ali, esse seria o nome, né? A xenofobia, que é a aversão à etnia, a aversão ao povo de origem contrária à minha. Então você vai observar que existia este padrão, este paradigma ali para o povo persa. Existindo isso, então, coube ao escritor extrair, incubar o nome Deus, tá? O nome Yahvé, o nome Jeová não está, então, inserido no livro, né? Justamente para preservação do povo judeu naquele momento e também para que não houvesse uma aversão ainda maior, né, para o povo judeu naquele momento. Observando isso, então, nós vamos observar também que durante todo o livro você vai ver que há uma inserção, apesar de não haver o nome Deus, há uma inserção desse escritor, que para muitos eruditos era um judeu e que estava presente no período, né? Há uma inserção, então, do sentimento judaico, do sentimento religioso, do sentimento divino. Como, por exemplo, a partir do capítulo de número 3, nós temos a figura de Amã sendo ovacionado por todo o povo e ele estava acreditando para si o título de ser um adorado, né? Uma pessoa pela qual alguém se curvasse, né, diante dele. Então nós vamos observar que somente um judeu que conhecia a Torá antiga e que conhecia principalmente o decálogo, ou seja, a conversa de Deus com Moisés no Monte Sinai, instituindo em si os 10 mandamentos estabelecidos em Êxodo capítulo 20, só um judeu ortodoxo conhecia cabalmente e levava a sério este pensamento. Então Mardoqueu, ele entendia que não podia fazer imagem, escultura, adorar a nenhuma outro Deus e nenhuma outra divindade a não ser o Deus de Israel, ao Deus Jeová, ao Deus que apareceu com Moisés na sarça ardente. Baseado nisso, Amã vai passar, né, diante com seu cavalo e vai pedir reverência e inclinação ao povo. Muitos dos povos vão adorar Amã, mas Mardoqueu não vai adorar. Isso aí também está paralelamente ligado ao sentimento espiritual, cujo qual Mardoqueu tinha por Deus. Tá dando para entender? Apesar do nome Deus não aparecer, existe aí uma forte tendência, né, da influência de Deus em todo o livro. Nós vamos observar, por exemplo, né, que
esse sentimento antissemita que eu havia falado é intensificado a partir do capítulo 8, versículo 15 ao 17, tá ok? E nós vamos observar que era justamente isso que os judeus, e principalmente o judeu escritor do livro de Esté, estava querendo preservar, tá ok? Você vê, por exemplo, na própria troca do nome de Hadassa para Esté, ou seja, é a preservação do povo judeu, tá ok? É preservação. Mas nós vamos observar que apesar de não ter o nome Deus, Deus está intervindo na história do povo de Israel, ali daquele período que estava acabando de voltar do cativeiro, já estava ali Esdras, 40 anos depois vai aparecer Esté, e mais 13 anos depois vai aparecer então Neemias, inclusive tapando os muros e tapando as brechas, colocando os muros e colocando os portões que ainda faltavam para poder, então, o povo de Deus começar a adorar novamente. Então não se esqueça, entre os capítulos 6 e 7 de Esdras, existe, que é uma pausa de 60 anos, está aqui inserida a história de Esté, que apesar de não ter o nome Deus no seu livro, tem toda a influência do próprio Deus na história do livro em si. Olha só como tem a influência, e eu aqui tiquei algumas influências fundamentais para nós entendermos que Deus está presente ali, ok? A recusa de Mardoqueu em adorar Amã, como nós falamos agora. Só um judeu ortodoxo que conhece o Decálogo faria uma coisa dessa. Segundo, a deposição de Vasti e a entrada de Esté em seu lugar. Aqui nós entendemos que há uma influência de Deus em permitir que Vasti fosse deposta, né? E que entrasse no seu lugar alguém que poderia solucionar o problema judeu. Olha aí a provisão de Deus já olhando para o futuro, a provisão de Deus em colocar as suas peças fundamentais nos lugares designados por ele mesmo, tá ok? A insônia de Xerxes I, ou seja, de Assuero. Que insônia foi essa? Insônia de não conseguir dormir ao ponto de ficar perturbado, né? Deus era expert em fazer esse tipo de coisa. Fez isso com Nabucodonosor, né? Fez isso com Belsazar e estava fazendo isso também com Xerxes I, né? Em tirar o sono, e automaticamente quando ele tira o sono, Xerxes I vai pedir a crônica. Todo rei naquele período ali tinha uma crônica. O que é crônica? São memórias, né? E neste caso são memórias do rei. E o rei persa também tinha ali as crônicas, né? Ou então os registros que existiam ali. E nesse registro ele vai escolher a porção do registro correto. Isso aqui é mais uma identificação de que Deus estava intervindo na história para livrar da extinção o seu próprio povo, tá ok? Nós estamos falando de algo muito sério, porque o que estava em voga aqui era por causa de Amã, e porque Mardoqueu não adorou Amã, Amã vai fazer uma conspiração com o povo judeu, né, contra o povo judeu, e vai fazer com que Xerxes I, ou Assuero, faça um edito mandando matar a todos os judeus, e mandando matar todos os judeus, inclusive iria chegar em Mardoqueu, iria chegar em Esté, porque iriam reconhecer que eles também eram judeus, tá? Só que a intervenção de Deus foi a seguinte: Mardoqueu já havia livrado Assuero de uma forte conspiração dentro do seu próprio palácio. Mardoqueu vê dois homens tramando contra o rei, que existia muito isso, né? A famosa conspiração era a trama, né, que existia entre dois, como eu posso dizer aqui, dois homens do reino, né? Me fugiu a memória agora ao nome aqui,
né? Dois homens do reino, tanto é que um nome era Bigtan, outro nome era Teres, né? Eram dois homens do reino de Xerxes que iriam envenenar a bebida, né, de Mardoqueu, bebida de Xerxes, iria envenenar então o rei, ok? E Mardoqueu protege o rei nesse ponto. Isso vai estar nos anais da história da Pérsia. E aqui então Deus é o nosso crédito, né? Eu acredito muito bem nisso. Deus intervindo na história vai fazer com que o rei fique sem sono e vai pedir então as crônicas e vai colocar as mãos na porção certa das crônicas, dizendo que Mardoqueu o protegeu então da morte, ok? Então aí depois vem a estratégia de Xerxes para providenciar a possibilidade dos judeus também se protegerem. Então ele não podia revogar o rei, nenhum rei naquele tempo poderia revogar o edito que havia saído da boca, porque era dado como duas palavras, era dado como ia perder a honra e o prestígio diante de outros reinados e diante de outros povos. Era como se aquele rei não tivesse palavra, não tivesse firmeza, então não poderia voltar atrás. Ele já havia dado o edito de que era para matar todos os judeus. Como é que ele voltaria atrás? Ele não voltou atrás, mas teve uma estratégia extraordinária. Qual era a estratégia? Eu vou fazer o seguinte, eu vou então dar armas, né, nas mãos dos judeus, e essa arma será, você poderá também então matar quantas pessoas vocês quiserem. E a história, né, e a Bíblia vai dizer que 75 mil homens persas serão mortos pelos judeus. E então os judeus não estarão extintos na etnia humana. Eles não estarão extintos. Por isso, este era o propósito de Deus, de preservar o seu próprio povo dentro dessa história de Ester. A história de Ester e o livro de Ester, portanto, é a preservação de Deus do seu próprio povo. O nome não está ali, mas Deus está o tempo inteiro intervindo na história humana, porque o nosso Deus, nós acreditamos piamente nisso, ele não é apenas um Deus transcendental, ele é também um Deus imanente. E o Deus imanente é aquele que intervém na história, nos ajuda nas nossas fraquezas e nos ajuda também a tomar decisões corretas na nossa vida. Deus em Cristo abençoe, e eu espero ter tirado então essa dúvida do porquê que o nome de Deus não estava no livro de Ester. O nome de Deus, portanto, não está no livro de Ester, porque o judeu que escreveu este livro estava querendo preservar a integridade física dos judeus que ali estavam presentes na Pérsia. Deus em Cristo abençoe sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida e louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão comentando aqui embaixo, né, nas nossas gravações, nos nossos vídeos, e pedindo outros vídeos também. Continue aí comentando, nos ajuda, se inscreva no canal, comente, curta, compartilha aí este vídeo com pelo menos 10 pessoas aí que você conhece, e assim nós vamos estar cada dia mais crescendo. Deus em Cristo abençoe. Canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você.